A paz do Senhor, bom dia a todos. Adonai Shalom, Shalom Adonai. Um belo domingo, né? Meio encoberto, caindo uma nuvenzinha. Mas este é o dia que fez o Senhor. Esta é a chuva que vem do céu para regar a terra. E a chuva do Espírito Santo para nos inundar e nos alegrar na presença de Deus. Glória a Deus porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Alegre-se, porque o dia está começando e nós estamos na presença do Pai. Nada pode tirar essa alegria de nós, não é verdade? Hoje eu quero falar nessa live especial. Estou aqui no meu quarto de oração, no meu lugar de comunhão. E eu quero falar hoje assim de um assunto que as pessoas têm me perguntado. Diante dos acontecimentos, as pessoas estão me perguntando: pastor, como é isso? Como é que sucede? Como é que as coisas vão começar acontecendo daqui para frente? E eu disse então que faria essa live nesse dia para ajudar o entendimento das pessoas que estão aí meio perdidas a respeito dos últimos acontecimentos, né? A escatologia, que é o estudo, né, das coisas do final, né, principalmente a questão apocalíptica, ela traz aí a sua interpretação, mas mesmo assim muitas pessoas ainda continuam nas dúvidas a respeito do final dos tempos. Então, vamos à base bíblica, porque sem base bíblica nós não podemos falar absolutamente nada, né? A Bíblia é a base para todas as coisas. Eu quero fazer a leitura aqui de um texto, que esse texto também vai nos ajudar. Está lá no livro de Lucas. Se você estiver de posse da sua Bíblia, abra ela. Lucas capítulo 21. E nós vamos falar aqui a respeito do que Jesus nos ensinou. Lucas 21, a partir do verso 7. Que diz assim: Perguntai-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá, e de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu-lhe: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou, e também chegou a hora, não os sigais. Quando os ouvides falar de guerras e revolução, não vos assustei, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, eles disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todo quantos vos se opuser. Amém? E depois o texto continua dizendo que vão lançar a mão, que vão perseguir, que vão matar.
E assim vai continuando o texto. É interessante que, como Deus nos ensina, e ele fala aqui de princípio de dores. O que são esses princípios de dores? O princípio de dores é como se uma mulher grávida estivesse assim, ali já em trabalho de parto, né? Começando a aparecer aquelas primeiras dores para dar à luz uma criança. É assim que Jesus começa a descrever a respeito do final dos tempos. Então, são essas dores? Essas dores começam umas dores mais fracas, com um espaço de tempo mais longo, depois as dores vão ficando mais fortes, o espaço de tempo vai diminuindo, até que se conclua o nascimento da criança. É assim que funciona? É. É assim que Deus faz para a gente começar a entender esses princípios das coisas. As coisas elas têm uma ordem para acontecer, porque tudo está no controle de Deus, absolutamente tudo. Satanás não pode fazer nada, ele não pode mover uma palha sem que Deus não permita que ele mova essa palha. Então, tudo está no controle, nada pode fugir, absolutamente nada. Entenda isso. É preciso que nós tenhamos esse entendimento muito profundo de quem nós somos, de quem é Deus, a sua palavra, o cumprimento dela, porque ele diz, velo pela minha palavra para a cumprir. E o principal ator desse cenário todo chama-se Satanás, que ele é aquele que fica ali fiscalizando esse cumprimento. Porque tudo que ele faz, ele pega a palavra para confrontar. Você está entendendo? É por isso que Deus disse, vela pela sua palavra, independente de qualquer situação. Ele vela para o cumprimento dela. O que nós estamos vivendo nesses dias, ele é esse princípio. Só que é um princípio agora de um processo mais rápido das coisas que estão sucedendo. Como é isso, pastor? Isso é porque, como está tão próximo do nascimento da criança, eu já havia dito aqui, que as dores elas aumentam esse limiar e o tempo diminui. Então são dores intensas, com um espaço maior das dores e um tempo menor dessa dor que começa a acontecer. Não é verdade? Há muitos anos que nós já temos ouvido, já falaram os nossos antepassados, nossos entes queridos já diziam a respeito das coisas que já estavam acontecendo. E eles já naquela época já estavam alarmados com essas coisas. Há 30, 40, 50 anos atrás já tinha alguns acontecimentos que eles já ficavam alarmados. Imagine, né, aquelas pessoas que morreram há 50 anos atrás, hoje vivendo uma situação como essa, né? Como seria a cabeça dessas pessoas? Mas a evolução do tempo vai nos trazendo esse entendimento, para que a gente vá vivendo essa realidade. Pois bem, tudo que nós estamos vivendo, ele está debaixo de um controle. Porém, nós, servos do Deus Altíssimo, servimos a Deus, nós somos um povo, a Bíblia diz que nós somos um povo de exclusividade de Deus. O povo de exclusividade de Deus, ele está sob o processo de guarda de Deus. Salmo 91. Salmo 91, agora na nossa vida, tem que ser uma evidência. Essa palavra do Salmo 91, ela tem que ser o nosso retrato.
Entenda isso. Se você está em conformidade com a palavra, se você está vivendo esse momento, e você está debaixo da sombra do Onipotente, não tem nada com que você se preocupar com as coisas que estão acontecendo no mundo, porque elas não vão lhe afetar. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará na sua tenda. Então não há motivo para você ficar alarmado, desesperado, diante das coisas que estão acontecendo, porque nós estamos guardados. A Bíblia diz que cairão mil ao teu lado, 10 mil à direita, e tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás. Então nós temos que ter esse discernimento e essa maturidade espiritual para entender, fazer a leitura dessas coisas que estão acontecendo. E nós vamos passar por isso, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Então o que eu tenho ouvido muito são pessoas dizendo, não, porque Deus vai fazer assim, isso aqui vai melhorar assado, porque Deus... Não vai melhorar nada não, para com isso. Ei, vai fazer a palavra mentirosa? Não. As coisas vão continuar acontecendo e vão continuar de uma forma mais difícil. Porém, nós estamos guardados até a igreja ser levada. Ora, Deus não é menino. Se ele disse que nos guardaria de todas essas coisas e que nós iríamos ver, nós vamos ver e vamos passar. E não seremos tocados nem atingidos. Vamos crescer na palavra, vamos buscar. É porque também no meio dessas coisas todas, o que se vê muito, hoje são muito trocas de informações via WhatsApp e outros meios de comunicação aí das mídias, né? São palavras de autoestima. Ninguém manda uma mensagem trazendo as pessoas a reconhecimento de perdão, de pecado. Ninguém manda mensagem para trazer as pessoas a fazer uma reflexão de sua vida. Ninguém manda mais mensagem para dizer para a pessoa que ela tem que se colocar em jejum e oração. As mensagens são tudo, vai dar certo, está tudo em ordem, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, e isso aí está entrando na cabeça das pessoas, que as pessoas estão vivendo uma vida desregrada e recebem essas mensagens. E essas mensagens vão dizendo, mas rapaz, então está tudo bem para mim, posso continuar nessa vida que está tudo em ordem. Aí o povo mandando mensagem para mim, ou o povo de Deus mandando mensagem para mim aqui, dizendo que está tudo muito bem, obrigado. Então, amém, aqui é a palavra de Deus, vou continuar desse jeito. E as pessoas estão se afundando cada vez mais no pecado. E aí, paga o preço, porque Deus é justo. E Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, é um momento de confusão. E Deus não está no meio da confusão. Quem está fazendo confusão é o povo. E o inimigo está se aproveitando e achando muito bom com isso. Jesus disse assim, ó, se alguém falar a meu respeito, dizendo que viu aqui, viu lá, não acreditem não. Porque nesse tempo se levantaram muitos falsos profetas. Você está entendendo? A falsa profecia, ela entra dessa forma, ela entra sorrateiramente. E vai alimentar o seu ego do seu pecado, dizendo que está tudo muito bem com você. E vai passar a mão na sua cabeça, dizendo que você pode continuar fazendo isso. Porque o falso profeta não quer lhe ver no céu. Porque ele faz parte do mesmo sistema do anticristo, que quer lhe derrotar e matar você. Nós temos que buscar a genuína palavra, mergulhar na palavra, para saber o que verdadeiramente Deus quer da minha e da sua vida. Essas mensagens têm lhe tirado boa parte da sua bênção. Jesus disse que muitos enganadores apareceriam nesses últimos tempos. Quem pensa que vai aparecer alguém em cima de um púlpito, num canal de televisão, e vai levantar a mão, vai dizer assim, ei,
Eu sou um falso profeta. Eu quero profetizar para vocês. Você acha que ele vai dizer assim? É? Você acha que o falso profeta vai se manifestar desse jeito? Não? Ele vai trabalhar sorrateiramente, mas vai criar uma ferramenta para lhe atingir. Aí sim. E quando você se der por conta, você já estará mergulhado. Mas ainda dá tempo de você compreender e sair dessa situação. Busque a genuína palavra, porque ela vai te dar base e sustentação para o entendimento e compreensão da Bíblia. A Bíblia diz que os tempos seriam difíceis, nós estaremos vivendo no meio de terremotos, epidemias. Nunca se falou tanto em epidemia como nesses dias, né? É só o começo. Ainda tem muito por vir. A natureza, ela está se manifestando de uma forma muito forte. Em todos os lugares do mundo onde você vai buscar notícias, você vê na natureza se manifestando. É cumprimento da palavra. Isso não vai passar. Não se engane. Isso não passa. Vai aumentando. Fome, espanto. O processo anticristo, ele está juntando tudo isso, ele está juntando dentro de um canal o processo econômico, financeiro, saúde, tudo o que diz respeito à vida humana, ele está colocando, condicionando dentro de um canal só. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer transformar o ser humano totalmente dependente dele. Tudo aquilo que você precisar para sobreviver, o anticristo quer que você seja dependente dele. Como nós somos dependentes de Deus, ele é o anticristo, ele quer fazer as coisas igual a Deus. Ele é imitador. Então ele quer fazer o homem ser dependente dele. Mas Deus tem para nós o seu reino. Entenda isto. Ele está fazendo convergir todas as situações em favor dele. O que ele está fazendo? Esse processo que nós estamos passando, atravessando, que é essa pandemia, desse coronavírus, ele está usando isso como um termômetro para ver a reação da humanidade. Como a humanidade está reagindo diante de um vírus, de uma pandemia como essa. Porque a partir da reação da humanidade, ele vai criando os mecanismos para ir trazendo o que ele precisa para deixar pior a situação, porque o mundo está vivendo um processo de medo. O mundo está recuado, fechado, vivendo um processo de medo. Agora existe uma mídia dizendo que o povo tem que reagir, que o povo tem que fazer, mas daqui a pouco vai chegar um outro problema que vai recuar o povo novamente. Por quê? Porque ele vai tendo um controle. Quando as pessoas estão acuadas, as pessoas ficam fragilizadas. Quando as pessoas estão isoladas, se tornam presas mais fáceis. Para você fazer o quê? O controle. Aí entra a mídia. Nunca a mídia foi tão forte como nesses últimos dias. A mídia ela faz a manipulação. A mídia entra na sua casa, você está dentro de casa fechado, com o televisor ligado, que você não tem o que fazer, você não pode sair, você vai ficar para frente do televisor. Aí a mídia vai manipular você. E muitas pessoas estão
caindo e dando ouvidos a isso que está acontecendo. E é através dessa mídia que o sistema anticristo vai conduzindo o mundo. Por quê? Porque ele obrigou as pessoas a ficar de frente de um aparelho de televisão. Todas as pandemias, todas as pestilências, todas essas doenças, ele tem vacina e tem medicamento para curar. Isso é poder, isso é monopólio, isso já vem se trabalhando há muitos anos. Os laboratórios mais importantes do mundo, submetidos às grandes mentes, têm o controle. É por isso que essa distribuição de vacinas, meus irmãos queridos, entenda bem uma coisa. Há muitos anos que a humanidade vem se contaminando através de vacinas, através de medicamentos. Há muitos anos que a humanidade está sendo contaminada através da água, através de alimentações, conservantes. Tudo aquilo que foi ingerido, tudo aquilo que nós comemos e bebemos, existe um processo de contaminação no nosso corpo. O que precisa depois é só colocar dentro um reagente, porque o problema já está lá dentro. Agora só o reagente para aquilo se manifestar, aflorar. Porque as pessoas já estão contaminadas há muito tempo. Através de quê? Através desse processo. Bill Gates agora quer vacinar bilhões de pessoas. Você sabe por quê? Porque na mente doentia, desses poderes, existe uma contabilidade para que o mundo tenha somente 500 milhões de habitantes. O mundo tem uma capacidade para sustentar 14 bilhões de pessoas. Nós hoje temos aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas, 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Essas mentes satânicas, diabólicas, eles querem matar 7 bilhões de pessoas para que eles possam viver um mundo ideal. E como é que se mata 7 bilhões de pessoas? Não vai ser com tiro, não. Vai ser pessoas morrendo de algumas doenças. Algumas epidemias. Esse é o projeto. É por isso que quando Satanás se manifestar, ele vai dizer que tem a solução para todos os problemas. Porque o causador dos problemas é ele. Então aquele que causa o problema sabe como resolver. Você está entendendo? Seja ele na esfera que for, só não pode entrar na esfera de salvação. E na espiritual, isso ele não pode. Isso é só Deus. Mas na esfera humana, ele tem poder para fazer. E já está fazendo. Já está tudo pronto. Os laboratórios já têm a solução das epidemias há muito tempo. Há muito tempo. É que precisa realmente. Existe um processo de destruição humana a partir dos velhos, raças, pobres, para
como se fosse assim, naturalmente, isso fosse acontecendo. É um processo seletivo. Quando um navio está no alto mar e dá uma pane no navio, as pessoas precisam de fazer um processo seletivo para ver quem vai sobreviver. Então, nesse processo, primeiro são as crianças que são salvas, depois as mulheres, homens, aí vai ter a questão da idade, aí é um processo seletivo. E depois que esses estão salvos, aí o restante salve-se quem puder, porque já não faz mais parte da cadeia. Que aqueles que realmente faziam parte da cadeia de reprodução, de evolução humana, já estão salvos. Os outros agora não fazem mais parte. Esse é o processo seletivo de Satanás para a destruição da raça humana. Então nós precisamos de ter entendimento dessas coisas. E o único que pode nos livrar disso é nós estarmos na presença de Deus. Mais do que nunca, agora é tempo de a gente passar a vida limpo, passar limpo a vida e buscar a Deus enquanto se pode achar. Todos os sistemas que envolvem a parte financeira e econômica, está tudo já ligado na mão do processo e sistema anticristo. Daqui a pouco tempo já não haverá mais o papel moeda. Os cartões serão todos substituídos, porque para que haja um controle do sistema. É bíblico. Quem não tiver a marca, não compra e nem vende. E não pode fazer absolutamente nada. Nós temos que entender que isso é uma realidade, gente. Isso aqui não é filme de ficção, isso é verdade. E que já está acontecendo. Então o que precisamos fazer? Nós precisamos de estar envolvidos com as coisas de Deus. Para possamos passar por esse momento. Quando o mundo estiver vivendo esse pandemônio, essa loucura, de epidemias, do processo econômico. Olha, essa pandemia desse coronavírus abalou a economia mundial. Então basta só mais um outro probleminha para deixar tudo na bancarrota. Você está entendendo? Então, é tudo canalizado. Ele vai trabalhando na fragilidade das pessoas para, no momento certo, ele se manifestar para dar solução. Veja, como é que vai acontecer o arrebatamento, pastor? No meio desse caos mundial, no meio desse caos, vai ser um verdadeiro caos. No meio, quando você olhar para um lado, olhar para o outro, que aos olhos humanos não tem mais saída dentro desse canal de destruição, quando a gente olhar para um lado para o outro que não tiver mais saída, o que vai acontecer? Vem o arrebatamento. Porque Deus não vai permitir que as crianças venham sofrer a perseguição, que crianças não venham morrer. Deus é justo. A Bíblia diz que dos tais é o reino de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Da boca dos pequenos se tira o mais perfeito louvor.
Você acha que Deus vai deixar as crianças passar por um processo de perseguição e morte desse jeito? Não. Deus vai fazer o arrebatamento. E aí sim é que vai entrar no que se chama da grande tribulação. Essa grande tribulação ela tem duas fases. Uma primeira fase de 3 anos e meio, é quando o anticristo vai governar o mundo. Perseguição. Depois dos 3 anos e meio, aí vem a ira de Deus. E aí muda. Aí a terra vai ser purificada, são mais 3 anos e meio. Então nós não temos que nos ficar preocupados no governo de Satanás e quando descer a ira de Deus. Nós temos que estar preocupados para estar inseridos no arrebatamento, com a nossa vida em conformidade com a palavra. É isso que nós temos que nos preocupar agora. A questão dessas coisas todas que virão, isso não cabe a nós, o tempo. Jesus disse, olha, não se preocupe com os tempos não, cuide agora da sua vida. Porque arrebatamento e ser levado não quer dizer que ele vai ficar esperando também. O meu fim pode ser daqui meia hora, o seu. E aí, se nossa vida não estiver em ordem, nós vamos para onde? Com essa história de arrebatamento. Nós temos que estar prontos. Somos entregues à morte o dia todo. Precisamos de acordar para essas coisas. Não há um tempo exato definido. Ninguém vai subir, ninguém vai chegar no canal de televisão e vai dizer o arrebatamento vai ser daqui 10 dias. Nem Jesus sabe. Isso só Deus sabe. Nem Jesus sabe. Então nós temos que estar pronto para o arrebatamento todos os dias, toda hora. Guarda a tua coroa, para que ninguém venha tomar. Guardar a coroa é realmente estar vivendo de uma forma plena diante de Deus. E saiba que Ele cuida de você, o resto é o resto. Amém? Então não há o que você ficar preocupado com as coisas vindouras, porque você está guardado. Medite no Salmo 91. Medite nele, que ele vai revelar a você. Mas o mais importante é que você coloque a sua vida diante de Deus. Saia. Vamos sair do pecado, vamos sair daquilo que desagrada a Deus, daquilo que entristece o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai tirar a igreja. É o Espírito Santo dentro de você que vai te levar. Então nós temos que estar vivendo uma vida santa com o Senhor. Amém? Eu creio que essa mensagem possa estar lhe ajudando a você entender um pouco sobre arrebatamento, porque se for falar de arrebatamento, a gente passa o dia todo aqui falando. Mas que esse breve momento dessa mensagem possa estar lhe ajudando para você entender essas coisas que estão acontecendo. E tem muito mais ainda para acontecer. Eu quero trazer outras mensagens falando um pouco mais a respeito disso para que haja uma compreensão maior. Mas o mais importante que eu quero lhe reafirmar agora, coloque sua vida em ordem com Deus. Isso é a garantia que você não vai passar, nem por tribulação e nem pelos problemas que o mundo está reservando. Coloque sua vida. O guarda de Israel não dormita. É ele quem cuida. E a palavra dele é verdade. E que ela seja verdade na sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe e medite verdadeiramente. Faça do Salmo 91 uma verdade na sua vida. Não simplesmente uma Bíblia aberta com o Salmo 91, porque se ele não tiver, se essa palavra não estiver viva dentro de você, ela não tem sentido. E ela só pode ser viva pelo Espírito Santo. Eu agradeço muito pelo convite que eu recebi e hoje eu estarei fazendo a extração da palavra para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.